E aí, meus irmãos, bem-vindo novamente ao canal. Hoje eu quero trazer uma mensagem de esperança, uma mensagem direta para aquele coração que está destroçado, desanimado, sem esperança nenhuma. Quero falar sobre a tristeza no coração. Nessa vida todo mundo tem os seus altos e baixos, às vezes você anda corretamente ali, tudo direitinho, mas sempre alguém se levanta para te perturbar no teu trabalho, ou algum filho, um cônjuge, alguém apronta alguma coisa onde acaba nos entristecendo. E eu vou falar um pouquinho sobre o que a Bíblia diz em relação a isso. A tristeza, ela pode pesar sobre nós como uma sombra densa. Já viu aquela coisa escura, quando está prestes de chover, fica aquelas nuvens pesadas? É mais ou menos assim. E aí muitas das vezes acaba obscurecendo a alegria e a esperança dentro da gente. No entanto, a Bíblia nos oferece um caminho para superar esses momentos difíceis, para que a gente possa encontrar força e consolo em Deus. E a primeira coisa é que a gente precisa buscar o Senhor. Não tem jeito, a gente tem que se aproximar dele. O próprio Salmo 34, no capítulo 18, diz: perto está o Senhor dos que têm coração o quê? Coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Se você está com coração quebrantado, contrito de espírito, triste, Ele está ali para te salvar. Em momentos de tristeza, aproximar-se de Deus também com oração. Precisamos também nos aproximar de Jesus. Todos os dias nós precisamos estar em oração com Deus, colocando as coisas na mão de Deus, colocando nossas dificuldades, nossos problemas, compartilhando nossas angústias. A gente precisa buscar o conforto em Deus. Não adianta, é só Ele que pode nos oferecer isso. Você pode desabafar com um, com o outro, você pode gritar, pode murmurar, pode reclamar. Mas só no momento que você parar, se olhar no espelho e falar assim: você precisa de ajuda. Você falando para você mesmo, né? E aí você vai entender que você não vai conseguir sozinho. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. E a gente vai ter que jogar toda aquela bagagem de orgulho, de ira, de raiva, tudo fora e se achegar ao Senhor. Aí sim você vai ver as coisas tudo acontecendo. Você vai falar assim: realmente vale a pena. Não adianta. O próprio Jesus foi frustrado, foi traído, foi rejeitado. Ele se entristeceu, ele ficou triste com a morte de João Batista. Essa passagem que ele fica triste com a morte de João Batista é perfeito. Porque ele fica triste, ele vai para um lugar, começa a ficar chorando ali, triste, mas aí ele olha a multidão, ele vê que a multidão precisa dele. A Bíblia relata que ele fica com pena daquela multidão e volta a exercer aquilo que Deus queria para a vida dele. Ele não perdeu tempo chorando a vida toda pelo luto. Ele teve um momento dele, né? Depois ele voltou para a batalha de novo. Não estou dizendo que você não tem que viver o luto. Sim, tem que viver, mas existe um momento. Depois tem que botar a mão na massa de novo. É normal as pessoas morrerem. Todo mundo vai morrer. Eu perdi um irmão há 20 anos atrás, e aí eu conversava com um primo meu, depois ele faleceu. Aí um outro primo meu conversava também, faleceu. Ou seja, vai ter uma hora que vai chegar a minha vez também. Então a gente não pode parar por causa disso. Mesmo que a nossa alma fique angustiada, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Lá em Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, diz o quê? Não temas. Aliás, a Bíblia é cheia de não temas, né? Em vários lugares, para que a gente não tenha medo mesmo. Mas em Isaías diz assim: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou quem? Eu sou o teu Deus. E aí ele vem falando: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. A destra, com a mão direita do poder. Ou seja, o próprio Deus está falando isso porque você fica angustiado, triste. Coloca essa angústia na mão do Senhor. Coloca esse coração entristecido diante da presença de Deus, que Ele vai te preencher com óleo de alegria. Óleo de alegria e vestes de louvores. Canta louvando a presença de Deus. Coloca para Ele aquilo que você está sentindo. Não se abate, não deixe o inimigo te destruir. Toda vez que você pensar em desistir, lembre-se das promessas de Deus encontradas para você na Bíblia. Não estou falando de promessas que eu estou falando aqui da boca para fora, não. Estou falando que está lá na Bíblia. Lembra do que você já passou com Deus. Se você é um novo convertido, se você está começando agora, lembre-se do que Deus está te revelando. Quantas pessoas não conseguem seguir esse plano, esse caminho com o Senhor, porque não conseguem largar o pecado, não conseguem largar aquela vida lá de trás. Você está conseguindo. Então confia no Senhor. Ele está no controle e Ele tem um plano para a sua vida, Ele tem um plano para a minha vida, Ele tem um plano para todo mundo. A gente só tem que se colocar no caminho dele. A gente precisa ter fé. Fé nas promessas divinas para poder trazer esperança em meio às tristezas. Porque quando você tem fé em Deus, as coisas podem estar tudo de cabeça para baixo. Mas você sabe que uma hora Ele vai ajeitar tudo e vai te colocar no caminho certo. Na verdade, se você estiver na presença dele, você já vai estar no caminho certo, ainda que tudo esteja de cabeça para baixo. Cultive a gratidão e a esperança o tempo todo no teu coração. Que é cultivar? Você vai lá, planta alguma coisa e fica ali regando aquilo o tempo todo. Então,
Cultive a palavra de Deus. Em Filipenses, no capítulo 4, 8, diz: finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, que seja isso que ocupe o vosso coração. Ou seja, Deus está falando, se preocupe com as coisas de Deus, com as coisas do alto, plante bondade, plante minha palavra no coração das pessoas, plante fazer o bem. Faz isso, esquece a sua vida, deixa na mão do Senhor. Se um emprego está ruim, Ele vai te dar outro. Se a porta de emprego não abriu, Ele vai abrir. Não se preocupe. A Bíblia diz que a gente não tem que se preocupar com o dia de amanhã. Não precisa ficar com o coração angustiado pelo dia de amanhã. A Bíblia diz que Ele sustenta os pássaros que ficam ali voando. Como é que esses pássaros comem? Eles trabalham, não fazem nada disso, é o Senhor que sustenta. Então, se Ele faz isso com os animais, com as ervas do campo, Ele cuida de toda a natureza, você acha que Deus não vai cuidar de você? Mas não, nós seres humanos temos aquela questão de querer ajudar Deus, de nos ajudarmos. A gente tem que parar com isso. Mesmo em meio à tristeza, procure motivos para agradecer, concentre-se nas bênçãos recebidas, como eu já falei, aquilo que Deus já te deu, que já te abençoou, e continue, cara, continue cultivando a esperança no Senhor de um futuro melhor. Ainda que nessa terra aqui você realmente não dê aquela turbinada que você gostaria, mas você vai estar no céu um dia, vai ter a vida toda lá no céu, a passagem do rico e Lázaro. Se você já leu, você vai saber o que eu vou falar. Se não leu, depois tu procura rico e o Lázaro lá na Bíblia. Conta a história do Lázaro, o mendigo, e o rico. Ele desbanjava, fazia festa e jogava os restos de comida pro Lázaro. E o Lázaro ficava comendo aquilo tudo. Teve um dia que os dois morreram. O rico ficou lá na angústia, pedindo misericórdia, e falava assim: Lázaro, pelo menos molha a ponta do dedo para que você possa me refrigerar. E Lázaro falou: não posso, porque tem uma barreira. Ou seja, Lázaro teve a salvação e o rico não teve, não porque ele era rico em si, mas porque ele preferiu viver os momentos dele, de prazer, da carne, aquilo tudo. E eu estou te falando isso porque às vezes você pode olhar e falar: a vida do fulano, a vida do ciclano está andando e a minha não. Ele não quer nada com Deus, ele não faz nada para Deus. Não pense assim, pense em agradar o Senhor, porque ainda que nessa terra não dê certo, lá no céu vai dar. Lembre-se, você não está sozinho. Deus está sempre ao seu lado. Ele vai colocar pessoas ao seu lado, pronto para te fortalecer, para te guiar. Simplesmente confie nele. Encontre a paz que excede todo entendimento. Quando eu falo a paz que excede todo entendimento, é acima de todo entendimento humano. Então confie no Senhor e descanse seu coração, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, caiu de paraquedas, é a primeira vez no canal, se inscreve no canal. Compartilhe com alguém se desejar no coração. Escreva um testemunho, se sentir à vontade também nos comentários. Fale qualquer coisa também. Fica com o meu abraço, mas o importante é ficar com Deus.